Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e o tema de hoje, como você já percebeu, é um tema diferente, interessantíssimo. Estamos tratando acerca dos 3 filhos, 3 tipos de filhos. E no primeiro bloco, nós já falamos sobre os filhos de homem e também os filhos de Deus. Agora nós vamos analisar alguns detalhes mais, porque no primeiro bloco eu deixei uma pergunta no ar, lembra? A pergunta é justamente sobre o terceiro tipo de filho, os filhos do diabo. Mas antes da gente tratar desse assunto, eu gostaria de lembrar você que nós temos um curso bíblico inteiramente grátis. É o curso Grande Conflito, com uma capa nova. A capinha é chamada Tempo de Esperança, mas o conteúdo é sobre profecias. E você pode adquiri-lo, receber de graça em sua casa. É só mandar um e-mail para a gente, arenadofuturo@novotempo.org.br. Tá bem? Nós aguardamos o seu e-mail e também o seu telefonema. Nós temos ainda o Twitter, você pode seguir o programa através do Twitter, @Arena do Futuro. E ainda você pode acessar o nosso site, o site da Novo Tempo e, consequentemente, o nosso blog, novotempo.com/Arena do Futuro. Legal? Agora eu vou guardar aqui o meu DVD e vamos então abrir a Bíblia para o segundo bloco, para a mensagem desse momento, para que a sua vida e a minha vida seja realmente edificada. Bom, nós vimos que os filhos de Deus são aqueles que nascem de novo. E os filhos de homens são todas as pessoas que um dia nasceram nesse mundo, o nascimento biológico. Já analisamos os detalhes de cada um deles. Mas faltou o terceiro filho, que é justamente isso que queremos tratar agora. Quem são os filhos do diabo? É uma expressão pesada, dura, difícil até para a gente abordar o assunto aqui, mas é necessário e nós vamos agora abrir a Bíblia e analisar este ponto. Já está pronto com a sua Bíblia na mão? Vamos abri-la em João, capítulo 8, versículo 44. Aliás, o capítulo 8 de João é um dos capítulos mais incríveis da Bíblia. Se você nunca leu o capítulo 8 todo de João, eu convido você como tarefa de casa para você ler realmente o capítulo 8 todo de João, para você entender o contexto do verso 44 que eu vou ler agora. João 8, 44 diz exatamente assim: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui tem uma questão muito importante. Além do texto estar falando de que o diabo tem os seus filhos e que aqui existem pessoas que seguem as ideias, a ideologia e as doutrinas satânicas, além de tudo isso, tem uma frase aqui que a mim me impressiona. Por exemplo, por que Lúcifer é Satanás? Por que o diabo é diabo? O que aconteceu com ele? Por que ele se tornou inimigo de Deus? Para você relembrar o que já estudamos nesse programa várias vezes, você sabe que Satanás era um anjo perfeito. Lembra? Um anjo de luz. Esse anjo de luz simplesmente se rebelou e tornou-se anjo das trevas. Mas aqui nesse verso tem uma frase que eu gostaria de destacar. Olha só, a Bíblia diz: ele foi homicida desde o princípio. Agora notem, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Isso é João 8, 44. Você notou a frase? Jamais se firmou na verdade. Anota essa frase, jamais se firmou na verdade. Pois é, o diabo é diabo porque não se firmou na verdade. Notem que ele não é diabo porque não conhece a verdade. Presta bem atenção, ele não é inimigo porque não conhece a verdade. Ele não está perdido porque não conhece a verdade. Ele está perdido, é Satanás, é diabo, é inimigo, porque conhece a verdade e não se firmou na verdade. Entendeu? Esse é o grande problema. Não somente ele, mas os seus demônios igualmente. Então, quem são os filhos do diabo? Pessoas que têm essa mesma natureza. Ou seja, nós não podemos taxar como filhos do diabo as pessoas que são ignorantes em relação à Bíblia. Não dá. Ou seja, se a pessoa não conhece a Bíblia, não conhece a verdade, nós não podemos dizer que essa pessoa é filha do diabo. Agora, se a pessoa conhece
conhece a verdade, sabe o caminho, sabe todas as coisas suficientes para a salvação e simplesmente se rebela, ignora, não se firma na verdade, esse está nos passos de Satanás. Entende? A questão é a seguinte: quem criou Satanás? É aquela famosa pergunta, né? Que todo mundo... Quem criou Satanás? Você sabe que não foi Deus, porque Deus não pode criar Satanás. Deus não cria nada imperfeito. Deus não cria nada com essa natureza pecaminosa, como é o caso de Satanás. Então, Deus criou um anjo perfeito, conforme diz Ezequiel 28, verso 15, e ele, por sua liberdade de escolha, por seu livre-arbítrio, decidiu ser um opositor. Assim como você olha para uma pessoa alcoólatra, uma pessoa bêbada, caída na rua, e você pergunta: qual foi a mulher que deu à luz a esse bêbado? Nenhuma, porque mulher nenhuma vai dar à luz a um bêbado. A mulher deu à luz a um bebê, a uma criança linda, perfeita, maravilhosa. Mas um dia essa criança cresceu e, por decisão própria, resolveu beber e tornou-se um ébrio, um alcoólatra. Assim foi com Lúcifer. Então o problema dele aqui nesse verso é que ele não se firmou na verdade. Notem que esse verso sugere que ele conhece a verdade, porém não se firmou nela. Esse é o ponto. Então, os filhos do diabo são aqueles que conhecem a verdade, sabem o caminho, mas são opositores, são rebeldes, porque não se firmaram na verdade. Nós não estamos falando daqueles que têm lutas, daqueles que têm dificuldades para se firmar na verdade. Não estou falando desses, porque na verdade todo mundo tem suas lutas, todas as pessoas têm suas dificuldades, você tem, eu também tenho. Mas a Bíblia está se referindo àquele que se rebela, aos rebeldes, que tem o espírito de Lúcifer. Esse é o ponto. A Bíblia Sagrada então define para a gente 3 tipos de filhos: os filhos de homem, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Agora você já sabe quem é quem, e algum comentário e alguns textos que a gente leu sobre cada situação, sobre cada tipo de filho. Uma pergunta que a gente tem que fazer: é possível uma pessoa que está no caminho errado, uma pessoa que está no caminho da rebeldia, alguém que não se firmou na verdade, alguém que hoje é filho do diabo, alguém que hoje anda segundo a vontade do diabo, é possível uma pessoa dessa se converter e tornar-se filha ou filho de Deus? É possível um filho do diabo deixar de ser filho do diabo e passar a ser filho de Deus? Será que é possível? Claro que é possível, claro que é. Existe poder no sangue de Jesus, existe poder na palavra de Deus para converter uma pessoa que está vivendo uma vida de rebeldia. Claro que é possível. E outra coisa interessante: Deus, ele realmente pega uma pessoa que está no caminho errado, no caminho tortuoso, ou até mesmo que tem uma natureza totalmente contrária aos princípios cristãos, e Deus converte essa pessoa. Como nós temos exemplos na Bíblia. Exemplos de pessoas que viviam totalmente contrárias aos planos divinos, e um dia aceitaram Jesus e se converteram. Quer um exemplo? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o nome dele não era Paulo, era Saulo, Saulo de Tarso. E você sabe que, embora fosse uma pessoa com princípios religiosos, ele era um perseguidor da igreja cristã e, consequentemente, um perseguidor de Cristo. Portanto, ele estava, na verdade, fazendo algo que não era da vontade de Deus, e sim da vontade de Satanás. Mas um dia aconteceu um encontro entre ele e Jesus, entre Jesus e ele. Foi naquele momento em que ele caiu com o rosto em terra, e naquele dia uma luz forte vinda do céu. Foi o encontro de Jesus com Saulo, e Saulo se converteu e tornou-se um grande pregador, um grande defensor do evangelho. Inclusive, Saulo, que agora se converteu, passou a se chamar Paulo e escreveu 14 livros da Bíblia. Foi o maior pregador, o maior evangelista do Novo Testamento. Então Deus pode realmente mudar uma pessoa que está caminhando no caminho errôneo, no caminho do inimigo, e tirar essa pessoa de lá e trazê-la para o caminho certo, para ser um seguidor, um servo, uma serva verdadeiramente de Deus. Mas para isso, algumas coisas têm que acontecer.
Algumas coisas precisam acontecer. Por exemplo, para uma pessoa se tornar filha de Deus, para um homem se tornar filho de Deus de verdade, essa pessoa precisa primeiramente morrer para o pecado. Agora eu entro num processo bíblico de morte, sepultamento e ressurreição. Vamos tratar primeiramente da morte, para você entender a importância e como se torna um filho de Deus. Como deixa-se um caminho errôneo para entrar-se no caminho certo. Como deixar de ser filho do inimigo e passar a ser filho de Deus. O primeiro passo é morte. A pessoa precisa morrer. Mas não morrer fisicamente, não morrer literalmente, senão espiritualmente. Ela precisa morrer para o pecado. Morrer para o pecado significa abandonar o pecado, significa deixar a velha vida, significa uma conversão. O que é uma conversão? É uma mudança de rumo, é uma mudança de estrada, de caminho. É preciso a conversão. E aí, nesse caso, a pessoa tem que morrer para o pecado. Você sabe, a Bíblia apresenta para nós no Calvário 3 cruzes. 3 cruzes no Calvário. Numa cruz estava um ladrão, na outra cruz o outro ladrão, e na cruz do meio estava Jesus Cristo. O ladrão da direita, o Dimas, ele morreu para o pecado. O ladrão da esquerda, o Gestas, morreu no pecado. E Jesus Cristo morreu pelo pecado. O que eu estou dizendo para você agora é que as pessoas, os seres humanos, precisam morrer para o pecado. Entendeu? Morrer para o pecado é abandonar o pecado. Mas antes da pessoa morrer para o pecado, ela tem que ter noção, conhecimento do que é pecado. E não somente o que é pecado, mas saber também qual é a malignidade do pecado. Entendeu? Qual é a malignidade do pecado? O quão maligno é o pecado? Porque para muitas pessoas o pecado não é tão mal assim. Para muitas pessoas o pecado é algo tão inerente ao ser humano que é normal. Por exemplo, você hoje vê na televisão artistas que casam e descasam, casam e separam o tempo todo. Você vê, por exemplo, as pessoas hoje na televisão que estão fazendo aí um papel de artistas, eles se beijam, eles têm relacionamento sexual, eles têm tudo isso. Sabe o que eles dizem? Não, isso é tudo artístico. Tudo artístico. Entendeu? O camarada já casou 5 vezes, 10 vezes. Não, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Entendeu? O outro, por exemplo, ele é homem, mas ele não quer viver como homem. Ele quer ter uma opção sexual diferente. Então ele diz assim, eu sou homem, tenho meus órgãos masculinos, mas eu quero viver como mulher. Ou a mulher quer viver como homem. Alguns fazem a operação, outros não fazem, mas querem ter uma vida sexual diferente. Ou seja, para essas pessoas isso é tudo muito normal. Isso é tudo muito comum. Ou seja, as pessoas perderam a noção do pecado. As pessoas não entendem mais o que é pecado. E se a gente começa a falar do assunto, as pessoas vão achar que nós somos pessoas preconceituosas. Nós estamos chegando num ponto que o que é pecado já não tem mais o significado de pecado para muitas pessoas. Sabe por quê? Porque a consciência cauteriza. Então, para que uma pessoa se torne filha de Deus de verdade, ela precisa morrer para o pecado, mas para morrer para o pecado, precisa entender o que é pecado e a sua malignidade. Ou seja, de acordo com a Bíblia, sabe o que é pecado? Eu vou lhe mostrar. De acordo com a Bíblia, eu vou aqui para 1 João capítulo 3, verso 4, para você entender de uma vez por todas o que é pecado. 1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Veja, pecado é a transgressão da lei. Eu pergunto, que lei? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Você lembra quais são os 10 mandamentos? Vamos relembrar? Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagens de esculturas e não te encurvarás diante delas. Terceiro, não tomarás o nome de Deus em vão. Quarto, estou resumindo. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º, não cobiçarás nada do próximo. Relembrou? Esses são os 10 mandamentos. Se você quer ler os 10 mandamentos de forma integral, vai para Êxodo 20 e leia o capítulo 20 de Êxodo. A Bíblia diz em 1 João 3, verso 4, que pecado é a transgressão dessa lei.
Só que quando você lê os 10 mandamentos, você precisa entender a profundidade de cada mandamento. Em alguns programas anteriores aqui no Arena, eu estava com alguns convidados e nós debatemos cada mandamento. Você lembra? A profundidade de cada mandamento. Assim que a Bíblia é clara em afirmar que pecado é a transgressão da lei. Veja mais em Romanos. Essa ideia agora confirmada em Romanos e ampliada também no livro de Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 7. Confira isto. 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Ou seja, pecado é a transgressão da lei. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Portanto, pecado é a transgressão da lei. Agora, qual é a malignidade do pecado? Primeira coisa, o pecado nos afasta de Deus. Segundo, o pecado nos faz ter medo de Deus. Terceiro, o pecado magoa, fere a face de Deus. 4. O pecado traz consequências para a pessoa que peca e, dependendo do pecado, para a comunidade, para as pessoas ao seu redor. E 5. O salário do pecado é a morte. Então, o pecado é maligno. E o que eu estou dizendo para você é que o pecado vai trazer a morte eterna para as pessoas. O salário do pecado é a morte. Se a pessoa continuar no pecado, ela vai perder a vida eterna. Ela vai morrer e vai perder a salvação eterna. Então é preciso morrer para o pecado agora. Mas como fazer isso? Como morrer para o pecado? Como? Quer saber? Vou fazer um intervalo e depois, no terceiro bloco, eu respondo essa pergunta. Como morrer para o pecado? Um abraço e até já.